Augusto Milhais, mais conhecido por Soldado Milhões, nasceu a 9 de julho de 1895 em Mursa. Ele ficou conhecido na história de Portugal por todo o seu trabalho de coragem na Primeira Guerra Mundial. Basicamente, o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte: Portugal, quando acontece a Primeira Guerra Mundial, Portugal escolhe, vamos dizer assim, o lado dos bons contra os maus, para que pudesse receber algum valor depois se os maus perdessem. Vamos chamar assim. Foi-lhe prometido imensas coisas. Portugal não tinha exército na época e então foi criado o CEP, que era o Corpo Expedicionário Português, que depois, devido ao grande número de mortes portuguesas, foi chamado de carne de exportação portuguesa, porque era carne para canhão, como se costuma dizer. Por exemplo, se vocês forem entre a fronteira entre a França e a Bélgica, ao cemitério de Richebourg, é um cemitério só de portugueses que morreram na Primeira Guerra Mundial, principalmente na Batalha de Lalice, onde a aviação alemã dizimou uma grande quantidade de portugueses. E então, o Aníbal Augusto Milhais, como grande parte dos homens naquela época, que estavam em idade adulta e em idade para poder pertencer ao Corpo Expedicionário Português, foi selecionado na sua freguesia de Balongo, em Mursa, e então, em 1917, ele partiu para a frente de combate. Okay? O que é que acontecia? Como eu vos disse, Portugal não tinha qualquer tipo de exército, eles eram selecionados e depois recebiam um pequeno treino de armazenamento da espingarda, tudo isso, das armas que iam utilizar e pouco mais, ok? Portanto, era um papel que Portugal se propôs a fazer, ali na época ali da Primeira República ainda, ok? Na Portugal tinha sido há muito pouco tempo da monarquia e a República Portuguesa, para se fazer sentir um pouco por toda a Europa, será injusto, não será muito injusto dizer, sacrificou uma grande quantidade de homens para participar então na Primeira Guerra Mundial. Em 1918, a 9 de Abril, acontece então a Batalha de Lalice, que eu já vos falei que foi bastante negativa para os portugueses. Contudo, é nesta batalha que o Aníbal faz algo que o faz ser falado hoje em dia, seja aqui neste podcast, seja um pouco por todo lado. Ele pegou então numa metralhadora Lotze, okay, e enganou os alemães, fazendo-os pensar que naquela localização não estava só ele e estariam dezenas de inimigos. Esta ação dele fez com que os aliados tomassem uma posição 30 km atrás, de uma forma mais segura, e pudessem depois reagrupar e voltar a atacar, e então acabam os aliados por ganhar a Primeira Guerra Mundial, ok? Portanto, este papel importantíssimo que ele teve permite que muita gente sobreviva e depois, já perdido nos dias a seguir ao que ele fez, salvou um grupo de escoceses de serem capturados, ok? Ali, por poucos instantes, conseguiu que eles sobrevivessem e então 4 dias depois, um médico escocês salvou de ele morrer afogado lá num pântano e contou ao exército português os feitos do soldado, ok? Só por causa desse médico é que o que ele fez chegou até aos dias de hoje e felizmente ele foi parabenizado por isso. O general português Tamagnini diz a célebre frase: "Tu és milhares, mas vales milhões". Aliás, ele era de Valongo, não é? De Mursa, e a freguesia, após o feito dele, passou para Valongo de Milhais, ok? Portanto, uma honra incrível. Recebeu também a Ordem da Torre e Espada, de valor, lealdade e mérito, ok? Portanto, esta é uma figura. Pronto, ele faleceu
há relativamente pouco tempo, em 1970, está bem, no dia 3 de junho, é uma figura importantíssima naquilo que foi a presença portuguesa na Primeira Guerra Mundial, ok? Como eu já expliquei, uma presença não muito positiva devido à enorme perda de homens, e também pelo seguinte: nós ficamos do lado dos aliados, os alemães perdem e nós não recebemos nada parecido com aquilo que nos tinham prometido se nós tivéssemos ficado do lado dos aliados, está bem? Portanto, fomos, fomos alvos numa burla e perdemos imensos homens. Recentemente há um filme sobre o Soldado de Milhões que também a RTP depois dividiu numa minissérie de 3 episódios, 2 ou 3 episódios, que passou, e penso que ainda está disponível na RTP Play. É um filme bem feito, ok? Foi um filme que surgiu pouco depois de um filme americano do herói de Hacksaw Ridge, que conta também o papel um papel do militar americano, agora é na Segunda Guerra Mundial. Portanto, são filmes similares, no sentido de focarem-se numa pessoa, e que essa pessoa salvou imensas outras pessoas, está bem? Soldado de Milhões é sempre uma figura que merece ser relembrada nas futuras gerações.